E aí galera, beleza? Olha só, hoje tem um assunto bem polêmico que é Shimano ou SRAM, qual a sua preferência? Não deixe de assinar o sininho na home do canal. Fazendo isso, você me ajuda e se ajuda, porque vai receber sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Tá, eu sei que esse é um dos assuntos mais polêmicos que se pode falar em um vídeo, principalmente se for comparar ou se for falar dos diferenciais de cada uma. Então, me julguem, me apedrejem, mas eu não vou puxar o saco de nenhuma das marcas. Eu somente vou falar o que cada uma tem, o que cada uma não tem, valores, pesos, e vou fazer essas pontuações. E quem vai decidir o que é melhor, ou qual é pior, é você. E eu vou pontuar somente os grupos de mountain bike. Então, mountain bike para o XC e para o XCM, maratona e cross country. Num outro tópico, num outro assunto, a gente vai falar do ciclismo de estrada. Bom, todo mundo sabe que a Shimano e a SRAM são as maiores fabricantes de grupos, né? Dominam o mercado atualmente no mundo do mountain bike, no mundo do ciclismo de estrada. A Shimano começou, né, engatou de verdade na parte do ciclismo na década de 70, enquanto que a SRAM é bem mais nova, foi bem no início dos anos 90. E como eu disse, eu vou pontuar algumas coisas, quem vai decidir aqui no vídeo é você, então comentem aqui embaixo o que vocês acham de cada marca. Primeiro eu vou começar com os valores. Eu vou falar primeiro assim, ó, dos grupos mais top, no caso da Shimano, XTR de 12, não tem eletrônico, então mecânico. E vou falar do SRAM XX1 Eagle de 12. Não vou falar do Axis por enquanto, tá? Porque não tem como comparar um Axis com XTR de 11 eletrônico da Shimano. E vou também fazer a comparação dos grupos mais básicos ou equivalente. No caso, eu creio que seja o GX e o SLX. Então, vou fazer essas duas comparações, eu vou colocar peso de cada um, valor de cada um, começando pelos valores. Shimano XTR de 12 velocidades e cassete 10x51, ou seja, a diferença do cassete do XTR pro Eagle XX1 é que ele tem um dente a mais ali no último pinhão, na última coroa, como preferir. Então a SRAM tem 50 e a Shimano tem 51. O preço do Shimano XTR de 12, o novo, esse aqui por exemplo, com cubo e com freio, custa R$14 mil. Você consegue encontrar na internet por esse valor. O XX1, o SRAM Eagle XX1 Gold, você acha por R$9 mil o grupo sem o freio. Mais R$3 mil do freio, que seja equivalente ao XTR, que no caso são os dois ali top de linha. Então, o freio XTR e R$3 mil vai custar o freio SRAM Level Ultimate. Então, R$14 mil do XTR com cubos e freios. E XX1 Eagle dourado, já com o freio também, R$12 mil. O SRAM GX está na casa dos 3 mil, com o pé de vela também, sem freio. E o freio, que é o TL, que é um dos primeiros ali da SRAM, custa 1.200. Já o SLX custa 2.700 o grupo, também com o pé de vela. A ambos vêm com a coroa também. E o freio, o Shimano M6000, R$1.200. Então eu meio que fiz essa equivalência entre grupos ali, tá? Eu sei que a SRAM, por exemplo, tem o SX de entrada e a Shimano tem, sei lá, Altus, Turner, mas a gente tá falando de mountain bike de uma coroa por enquanto. Eu peguei os equivalentes. Muita gente vai comentar, mas esses grupos não são comparações um com o outro. Comparações de valores praticamente iguais e também performance, tá bom? Então esse que é o nível de equivalência que eu tô fazendo. Falei dos valores, né, dos grupos ali, agora eu vou falar da tecnologia, o que cada um tem e o que cada um não tem. Isso sempre foi uma marca atirando na outra e as balas perdidas sempre acabam na gente, que a gente que consome os produtos acaba nesse nível. E hoje, na minha opinião, quem tá na frente na questão tecnológica é a SRAM, porque ele lançou, né, o SRAM Axis ano passado, em fevereiro, se eu não me engano. Então, é o único que tem um grupo de 12 sem fio, né? A Shimano tem também um grupo eletrônico, porém ainda é com 11. Não atualizaram o Shimano XTR de 12 eletrônico. Então a SRAM tá na frente nesse quesito, com o SRAM Axis sem fio nenhum. Mas claro que a gente não pode esquecer da Shimano. A Shimano tem várias
tecnologias, várias coisas interessantes. Então a Shimano tem, sim, o Shimano XTR de 11, como eu disse, eletrônico. E a Shimano tem o seu sistema Shadow, o Shadow Plus, né, que é uma chavinha onde a gente consegue deixar o câmbio menos e mais tensionado. Isso ajuda em determinados lugares que você vai passar, para o câmbio não bater e a corrente não dar aquela famosa onda ali. Então esse são uma das tecnologias que os caras têm. O SRAM está na frente com o seu Axis eletrônico e a Shimano tem as suas coisas também de tecnologia e de estudo e que pode ajudar o nosso pedal. A compatibilidade. Bom, ambas as marcas conseguem, por exemplo, intercambiar os seus próprios grupos, fazer mesclas. Por exemplo, eu tenho um Shimano XTR, mas eu quero o cassete se foi e eu não quero gastar R$1 milhão num cassete XTR novo. Eu vou comprar um SLX que vai dar normalmente. E muita gente faz essas mesclas do tipo freio XTR, pé de vela SLX, cassete XTR, câmbio SLX, mudador SLX. Então, as marcas entre si, elas se conversam porque os sistemas são os mesmos. No SRAM é a mesma coisa. Se eu quiser usar um GX com um trocador SX, com cassete XX1, com câmbio XX1, eu posso, vai aceitar normalmente. Já vi, inclusive, pessoas utilizando Shimano com SRAM, como por exemplo, o Shimano tem 51 dentes. Eu já vi pessoas utilizando o cassete no grupo XX1, ou seja, o cara tava com o câmbio da SRAM XX1 e o cassete da Shimano com 51 dentes. E agora o peso de cada um. Muita gente idolatra isso, né, porque gosta de tirar mínimos detalhes, mínimas 20 gramas ali que seja, e outros não estão nem aí, ou outros estão aí sim porque são caras as peças mais leves, e outros têm grana e não estão nem aí para preço, vão lá e compram mesmo. E eu vou falar dos grupos aqui completos. Então, por exemplo, tem pé de vela, tem cassete, tem câmbio, tem corrente e tem trocador. São 5 itens. Vamos lá. O Eagle GX, ele tem cerca de 1.760 gramas, ou seja, 1,7 kg arredondando, com tudo que eu falei. O SRAM XX1 tem 1,4 kg, 1.410 mais ou menos, então 1,4 kg. Você vai ter pé de vela, você vai ter câmbio, você vai ter cassete, corrente e trocador, os 5 itens. A Shimano, o Shimano SLX tem 1,8 kg, então ele tem 100 gramas a mais, 90 gramas a mais do que o GX. E o XTR tem 1,5 kg com tudo isso que eu falei, também, todos sem coroa, tá? Tô falando tudo sem coroa. Então são só 5 itens, tirando a coroa, que às vezes não vem a coroa, ou vem uma coroa inferior, ou vem coroa de outra marca. A galera usa muito Race Face, no caso desse grupo que eu tô com o XTR, tá com pé de vela e tá com coroa Race Face. Então às vezes vem com essas mesclas, tô falando do grupo completo da própria marca. Troca e reposição na manutenção. Vou falar um pouquinho aqui dos mecânicos, né? E também de quanto custa, por exemplo, fazer a reposição de uma corrente. Vamos lá, então, já vou falar logo os valores. Todos esses valores eu pesquisei na internet, dos principais sites ali, quando você pesquisa alguma coisa, pum, aparece um dos primeiros, não vou citar nomes, eu não quero entrar nessa discussão. Enfim, eu pesquisei os primeiros ali. E a corrente do XTR custa em média R$350. Então, eu tirei uma média, tem site que está 290, outro está 400, outro está 310. Então, 350 a média. O SRAM XX1 Gold ou preta está na faixa dos R$400. Então tem 380 a 500. Fiz essa média também. Corrente SLX, média de R$250. E corrente do GX, média de R$200. Lembrando que a corrente GX só tem prateado. Gold e preta somente para o XX1. E conversando com alguns mecânicos, né, mais próximos, né, daqui de mim, eles falaram que o valor para você fazer uma manutenção num câmbio Shimano ou num câmbio SRAM é o mesmo valor. A única coisa é que às vezes a Shimano é um pouco mais complexo porque ele tem o sistema Shadow, então ele precisa de um pouquinho mais cuidado, tem que desmontar mais partes, engraxar outras partes mais, do que por exemplo o SRAM, que não precisa desmontar nada. Então a Shimano ele é um pouco mais complexo por essa tecnologia que ele tem do Shadow. Não estou falando que é ruim, tá? Estou falando que ele é um pouco mais complexo para o cara mexer. Porém, quando você leva um XTR, leva um SRAM XX1, ele vai cobrar o mesmo valor de manutenção. Somente se quebrar alguma peça de reposição de um câmbio de outro, logicamente que vão ser valores diferentes, como por exemplo, roldana, se quebrar uma mola, ou se o sistema Shadow do Shimano começar a dar zica, aí eu já não sei nem quanto custa mexer nisso. Então, somente essas diferenças. Troca de corrente, principalmente, montagem e desmontagem, qual que é o mais complexo? Shimano, se precisar desmontar o câmbio, se precisar só fazer regulagem, é a mesma coisa.
E o resumo de tudo isso, minha opinião, quando a Shan lançou esse XX1 Gold, Eagle 12, Eagle Gold, cara, foi um divisor de águas no mercado, então, tanto em competição, quanto em passeio, até no estilo de pedalada da galera isso mudou, porque foi um puta gap, né, de mudança, assim, de história. Os caras da Shan, pra começar, eliminaram o câmbio dianteiro já, foi uma puta evolução na história. Isso influenciou muito nas competições, de anos pra cá. A gente viu uma dominação da Shan, principalmente nas equipes oficiais. Sim, aconteceu isso. A dominação dos caras da Shan em a maioria das equipes, e cada 20, cara, 12 equipes usavam Shan. Isso aconteceu, mas tipo assim, a Shimano não perdeu o mercado por isso, tá? Muito pelo contrário, até porque a Shimano tem, cara, a maior fatia do mercado de bicicleta, mas 70% do mercado ainda é Shimano, porque a Shimano é mais antiga, a Shimano tem mais opções, tem mais oferta. Mas falando no quesito competitivo, sim, a Shan tá dominando ainda, eu acho. Mesmo agora, com o lançamento do XTR novo, esse aqui, por exemplo, de 12, a Shimano deu uma leve equilibrada, mas ainda assim, muita gente está usando ainda a Shan. Ainda mais agora que a Shan lançou o Axis, né, ano passado, tem muito atleta utilizando o Axis. Não só atletas, mas a galera que tem grana no ciclismo normal, né? Cara, eu já rodei em todos, velho. Já rodei XTR, já rodei XT, SLX, GX, SX, NX, X1, Axis. Cara, assim, eu vou falar uma coisa. Comparando, né, o XX1 com o XTR novo agora, eles deram uma boa equilibrada. Cada um tem a sua peculiaridade, claro, na troca de marcha, durabilidade, não vou entrar nesse quesito, mas eles estão muito bem equilibrados. Shimano deu uma bela de uma caprichada nesse novo grupo, então assim, eu tô utilizando ele já tem algum tempinho e, cara, bem equilibrado, é um grupo bacana, assim como a Shan também é um grupo muito bom, um grupo que a maioria da galera tá usando e gosta. Agora fala pra mim, e você? Qual marca você gosta? Que grupo você mais gosta? Comenta aqui embaixo, não me xinga tanto por esse vídeo, eu não quis comparar uma marca com a outra, só coloquei os pontos delas e de cada uma ali. Então fala pra mim, qual que é a tua preferência de grupo, qual que é a tua preferência de marca? Shimano ou Shan? Se você viu esse vídeo até agora, não deixe de dar o likezinho aqui e compartilha pra galera. Vamos ver o que a galera acha também desse vídeo, o que eles acham entre Shimano e Shan. Galera, valeu demais, tamo junto, bom domingo pra todo mundo, tchau! It's like